Você já imaginou presenciar uma traição sendo descoberta no altar? Eu sou Roberta, tenho 42 anos e trabalho como fotógrafa de casamentos há 12 anos. Já vi de tudo: noivos nervosos, famílias brigadas, cerimônias emocionantes. Mas nunca havia presenciado o que aconteceu no casamento da Isabela e do Marcelo. No meio da cerimônia, flagrei uma mulher entrando escondida pela porta lateral da igreja. Ela se misturou entre os convidados, mas alguma coisa no jeito dela me chamou a atenção. Quando descobri quem era e o que ela pretendia fazer, tive que tomar a decisão mais difícil da minha carreira profissional. O casamento perfeito. Meu nome é Roberta, tenho 42 anos e sou fotógrafa profissional especializada em casamentos. Comecei nessa área há 12 anos, depois que me divorciei e precisei reconstruir minha vida. Fotógrafa sempre foi minha paixão, mas foi nos casamentos que encontrei meu verdadeiro talento. O casamento da Isabela e do Marcelo foi agendado com 6 meses de antecedência. Isabela me procurou através de uma indicação. Ela tinha visto meu trabalho no casamento de uma prima e adorou meu estilo. Era uma moça doce, de 28 anos, professora de ensino fundamental. Marcelo tinha 32 anos e trabalhava como engenheiro numa empresa de construção civil. Desde o primeiro encontro, percebi que Isabela estava completamente apaixonada. Seus olhos brilhavam quando falava do noivo, e ela havia planejado cada detalhe do casamento com um carinho que só pessoas verdadeiramente enamoradas têm. Marcelo parecia mais reservado, mais educado e atencioso com ela. O casamento seria na igreja Nossa Senhora da Conceição, uma igreja tradicional e bonita no centro da cidade. A cerimônia estava marcada para as 16 horas de sábado, com recepção num salão elegante logo depois. Isabela escolheu um vestido simples, mas lindo, e queria fotos naturais que capturassem a emoção do momento. Na semana anterior ao casamento, tive uma reunião final com o casal para acertar os últimos detalhes. Isabela estava radiante, ansiosa, contando os dias. Marcelo parecia um pouco mais tenso que o normal, mas atribuía aos nervos típicos de noivo. Roberta, disse Isabela, eu só quero que você capture nossa felicidade. Este vai ser o dia mais importante da minha vida. Marcelo sorriu, mas notei que o sorriso não chegou aos olhos. Como profissional experiente, já havia visto noivos nervosos antes, então não dei muita importância. No dia do casamento, cheguei à igreja às 14 horas para preparar o equipamento e fazer as fotos dos preparativos. A igreja estava linda, decorada com flores brancas e arranjos elegantes. Isabela estava se arrumando numa sala anexa à igreja, cercada pela mãe, irmã e madrinhas. Estava absolutamente deslumbrante. Como está se sentindo? Perguntei enquanto fazia algumas fotos dela colocando o véu. Nervosa, mas feliz, respondeu com um sorriso genuíno. Mal posso esperar para ver o Marcelo no altar. Do outro lado, fotografei Marcelo se arrumando com os padrinhos. Ele estava elegante no terno azul marinho, mas percebi que checava o celular constantemente. Quando perguntei se estava ansioso, ele disse: um pouco. Casamento é uma responsabilidade grande. Às 15h45 os convidados já estavam chegando. A igreja foi se enchendo gradualmente. Familiares, amigos, colegas de trabalho. Atmosfera alegre, todos comentando como o casal era bonito junto. Posicionei-me estrategicamente para capturar a entrada da noiva e os momentos mais importantes da cerimônia. Às 16 horas em ponto, Marcelo entrou na igreja acompanhado dos pais e se posicionou no altar. Estava visivelmente nervoso, mas isso era normal. O padre fez os cumprimentos iniciais e a música da entrada da noiva começou a tocar. Isabela entrou caminhando lentamente pelo corredor central, acompanhada pelo pai. Estava simplesmente radiante. Marcelo sorriu quando a viu, mas novamente notei algo estranho em sua expressão, como se fosse forçado. A cerimônia começou normalmente. O padre falou sobre o sacramento do matrimônio, sobre o compromisso que estavam assumindo. Isabela sorria emocionada, algumas lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Marcelo estava mais sério, mas isso poderia ser apenas seu jeito. Foi quando estava me movimentando pela lateral da igreja para mudar o ângulo das fotos que notei algo estranho. A intrusa misteriosa? Eram 16h20 quando vi a porta lateral da igreja se abrir lentamente. Uma mulher entrou com muito cuidado,
olhando ao redor como se estivesse verificando se alguém a havia notado. Ela era morena, uns 30 anos, vestia um conjunto azul escuro elegante. O que me chamou a atenção foi seu comportamento. Ela claramente não queria ser vista. A mulher ficou parada perto da porta por alguns instantes, observando a cerimônia. Depois se moveu discretamente para os bancos do fundo, sentando-se atrás de uma coluna onde ficaria parcialmente escondida. Seu olhar estava fixo no altar, mais especificamente, no noivo. Como fotógrafa, tenho o hábito de observar tudo ao meu redor para capturar momentos importantes. Essa mulher definitivamente não estava na lista de convidados que eu havia recebido. Além disso, seu comportamento era suspeito demais para ser apenas uma convidada atrasada. Continuei fazendo meu trabalho, mas mantendo um olho nela. Durante toda a primeira parte da cerimônia, ela permaneceu sentada, observando intensamente. Quando o padre pediu para os noivos trocarem os votos, vi que ela se inclinou para a frente, como se não quisesse perder uma palavra. O mais estranho foi a reação do Marcelo. Algumas vezes, durante a cerimônia, ele olhou rapidamente para o fundo da igreja. Não parecia estar procurando familiares ou amigos. Parecia nervoso, como se esperasse ver alguém específico. Durante a troca de alianças, a mulher se mexeu no banco e pude ver melhor seu rosto. Ela estava claramente emocionada, mas não era a emoção de alegria que se espera num casamento. Era algo mais complexo. Tristeza, talvez raiva ou determinação. Quando o padre perguntou se havia algum impedimento para o casamento, meu coração quase parou. A mulher se mexeu no banco como se fosse se levantar, mas acabou ficando onde estava. Marcelo ficou visivelmente tenso durante essa parte. Isabela, completamente alheia a tudo isso, estava radiante e concentrada apenas no noivo. Era evidente que ela não fazia ideia de que havia algo errado acontecendo. Decidi me aproximar discretamente da mulher misteriosa. Como fotógrafa, tinha a desculpa perfeita para me mover pela igreja. Fui mudando de posição aos poucos, até conseguir uma vista melhor dela. Foi quando ouvi ela sussurrar algo que me gelou o sangue. Você não pode fazer isso comigo. Marcelo, ela estava falando sozinha, mas suas palavras eram carregadas de emoção. Comecei a perceber que essa não era uma invasora qualquer. Ela tinha alguma história com o noivo. Durante o momento em que o padre falava sobre fidelidade e compromisso, vi lágrimas escorrendo pelo rosto da mulher. Não eram lágrimas de felicidade. Ela estava claramente sofrendo. Minha mente começou a formar conexões. Uma mulher que entra escondida num casamento, que observa o noivo com intimidade, que fica emocionalmente abalada durante os votos, que sussurra o nome dele como se tivesse algum direito sobre ele. Ela tinha que ser uma ex-namorada. Ou pior, talvez ainda fosse namorada dele. Nesse momento tomei uma decisão profissional arriscada. Em vez de continuar apenas observando, decidi tentar descobrir quem era essa mulher e o que ela estava fazendo ali. Isabela merecia saber se havia algo errado acontecendo no seu próprio casamento. Me aproximei ainda mais, fingindo ajustar o equipamento fotográfico. A mulher estava tão concentrada na cerimônia que não percebeu minha presença. Foi quando escutei ela sussurrar novamente, dessa vez mais claramente. 3 anos, Marcelo. 3 anos da minha vida. Meu sangue gelou. Essa mulher havia tido um relacionamento longo com o noivo. E pelo tom da voz dela, esse relacionamento não havia terminado faz muito tempo. O que você faria no meu lugar? A verdade se revela. Precisava saber mais sobre essa situação antes de tomar qualquer atitude. Como fotógrafa profissional, eu tinha a responsabilidade de documentar o casamento, mas como mulher, sentia que Isabela merecia saber se estava sendo enganada. Durante uma pausa na cerimônia, quando o coral cantava, consegui me posicionar estrategicamente atrás da mulher misteriosa. Ela estava mexendo no celular e pude ver algumas mensagens na tela. Minha vista não era perfeita, mas consegui ler algumas palavras. Não posso deixar. Ela não sabe. Preciso contar. A situação estava ficando cada vez mais clara e mais grave. Quando a cerimônia continuou, a mulher guardou o celular e voltou a observar fixamente o altar.
Foi então que percebi algo que me deixou ainda mais preocupada. Ela conhecia detalhes íntimos sobre Marcelo. Quando ele fez um gesto nervoso que tinha o hábito de fazer, passou a mão pelo cabelo. Ela sorriu tristemente, como quem conhecia bem aquele trejeito. Durante os votos do noivo, a mulher moveu os lábios junto com ele, como se soubesse exatamente o que ele ia dizer. Isso só seria possível se eles tivessem conversado sobre casamento antes. Muito recentemente, meu coração estava disparado. Eu estava presenciando uma tragédia em tempo real. E a vítima, Isabela, não fazia ideia do que estava acontecendo. Decidi tomar uma atitude arriscada. Durante um momento em que a atenção estava toda voltada para o altar, me aproximei da mulher e sussurrei baixinho. Com licença, você poderia me ajudar? Sou a fotógrafa e estou com um problema técnico. Ela olhou para mim surpresa. Eu não entendo nada de fotografia. Só preciso que a senhora me confirme uma informação, continuei, ainda sussurrando. A senhora conhece bem o noivo? Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não deveria estar aqui. Por que está então? Porque ele está cometendo um erro. E ela não sabe quem ele realmente é. Senti meu estômago embrulhar. Que tipo de erro? A mulher olhou novamente para o altar, onde Marcelo estava prometendo fidelidade eterna para Isabela. Ele terminou comigo há apenas 2 semanas. Disse que precisava resolver umas coisas antes de se casar. Pensei que ia cancelar o casamento. O mundo girou ao meu redor. 2 semanas? 3 anos de relacionamento. Morávamos juntos. Ele disse que me amava, mas que tinha um compromisso anterior para cumprir. Só hoje entendi que o compromisso era este casamento. A senhora tem certeza disso? Ela abriu a bolsa e me mostrou uma foto no celular. Ela e Marcelo juntos, claramente num relacionamento íntimo, com data de 2 semanas atrás. Esta foto foi tirada no nosso último fim de semana juntos. Senti náusea. Marcelo havia terminado com a namorada de 3 anos há apenas 2 semanas para se casar com Isabela. E o pior, Isabela provavelmente não sabia que ele tinha outra mulher. Por que a senhora não impediu o casamento quando o padre perguntou? Porque ainda tenho esperança de que ele pare e conte a verdade. Mas se ele for até o fim, ela olhou para mim com determinação. Eu não posso deixar essa moça se casar sem saber quem ele é. O que a senhora pretende fazer? Na hora que o padre perguntar aceita, eu vou me levantar e contar tudo. Olhei para o altar. Isabela estava radiante, vivendo o que achava ser o momento mais feliz da sua vida. Em alguns minutos, sua vida inteira ia desabar publicamente na frente de 200 pessoas. Tem que haver uma forma menos traumática de fazer isso, disse para a mulher. Qual? Deixar ela descobrir depois que se casou com um mentiroso? Ela tinha razão. Mas ver Isabela ser humilhada publicamente daquela forma seria devastador. Foi então que tive uma ideia. Obrigada por estar aqui. O melhor ainda está por vir. A decisão da fotógrafa. Olhei para minha câmera e tive uma inspiração. Como fotógrafa, eu tinha acesso privilegiado a todos os lugares da cerimônia. Podia me mover livremente, me aproximar dos noivos e, principalmente, tinha a atenção da noiva quando precisasse. Escuta, disse baixinho para a mulher, que me disse chamar Letícia. Me dê 5 minutos. Vou tentar resolver isso de uma forma que não humilhe a Isabela publicamente. 5 minutos? O padre já está chegando na parte dos aceita. Confie em mim. Se não conseguir, a senhora faz o que achar melhor. Letícia concordou relutantemente. Eu tinha um plano arriscado, mas que poderia salvar Isabela da humilhação pública. Me aproximei do altar com a câmera, como se fosse fazer fotos mais próximas dos noivos. Quando cheguei perto de Isabela, sussurrei. Isabela, preciso falar urgentemente com você. É muito importante. Ela me olhou confusa. Agora, estamos no meio da cerimônia. É sobre uma situação que pode afetar o casamento. Por favor, confie em mim. Isabela ficou pálida. O que aconteceu? Mostrei discretamente minha câmera para ela. Tire uma desculpa qualquer e venha comigo por 2 minutos. Diga que precisa ajustar alguma coisa no vestido. Isabela estava visivelmente nervosa, mas percebeu pela minha seriedade que era algo grave. Ela se virou para o padre e disse: Com licença, padre. Preciso ajustar uma coisa no vestido. Já volto.
Saímos rapidamente pela lateral da igreja. Uma vez fora do alcance dos convidados, falei diretamente. Isabela, tem uma mulher na igreja que precisa falar com você sobre o Marcelo. É sobre o passado dele. Que tipo de coisa do passado? Ela diz que namorou com ele até 2 semanas atrás. 3 anos de relacionamento. Isabela ficou branca. Isso é mentira. Ela tem provas. Fotos, mensagens. Isabela, preciso te mostrar uma coisa. Peguei meu celular e mostrei discretamente uma foto que havia tirado da tela do celular da Letícia. A foto dela com Marcelo de 2 semanas. Atrás, Isabela olhou para a foto e suas pernas bamberam. Não, não pode ser. Ela está na igreja. Entrou escondida porque queria impedir o casamento. Isabela, você sabia que o Marcelo tinha namorado até recentemente? Ele disse que estava solteiro há 1 ano. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Disse que não se relacionava sério com ninguém desde que me conheceu. Ele mentiu, Isabela, e você precisa decidir o que fazer com essa informação. Nesse momento, ouvi o padre chamando da igreja. Onde estão os noivos? Eles estão me esperando, disse Isabela, tentando se recompor. O que eu faço, Roberta? Todo mundo está lá dentro esperando. Minha família, os amigos. Gastei todas as minhas economias neste casamento. Isabela, isso não importa. O que importa é que você merece a verdade. Um casamento baseado em mentira não tem futuro. Mas e se for um mal-entendido? E se ela estiver mentindo? Então vamos descobrir. Vou trazer ela aqui e vocês conversam. Aí você decide. Se você está gostando da história até aqui, comente nos comentários de que cidade você está assistindo. Isso indica para o YouTube que a história é boa. E ele vai mostrar essa história para mais pessoas. Voltei rapidamente para dentro da igreja. Letícia ainda estava no banco, agora visivelmente ansiosa. Me aproximei dela. Venha comigo. A noiva quer falar com você. Letícia ficou surpresa. Ela sabe? Sabe. E quer ouvir sua versão antes de tomar qualquer decisão. Saímos da igreja. Isabela estava encostada na parede tentando processar tudo. Quando viu Letícia, ficou ainda mais pálida. Era óbvio que reconheceu o rosto de fotos nas redes sociais do Marcelo. Você é a Letícia, disse Isabela. Não era pergunta. Sou. E você deve ser a Isabela. Marcelo falava muito de você. Ele falava de mim. Para você, sua namorada. Letícia suspirou. Ex-namorada de 2 semanas. Ele disse que tinha que terminar comigo porque tinha um compromisso anterior. Só hoje entendi que o compromisso era se casar com você. Vocês moravam juntos? Há 2 anos? Saí de casa na semana passada. Isabela se apoiou na parede. Meu Deus, ele me enganou completamente. Isabela, disse Letícia, eu não vim aqui para estragar sua vida. Vim porque achei que você merecia saber a verdade antes de se casar com ele. Nesse momento, Marcelo apareceu na porta da igreja, procurando pela noiva. A verdade no altar. Isabela, o que está acontecendo? Todo mundo está esperando, disse Marcelo se aproximando. Quando viu Letícia, ficou completamente pálido. Letícia, o que você está fazendo aqui? Vim assistir seu casamento, Marcelo. Ou melhor, vim impedir que você arruine a vida de mais uma pessoa, respondeu Letícia com firmeza. Isabela olhou para o noivo com uma expressão que jamais vou esquecer. Era uma mistura de dor, raiva e decepção. Marcelo, é verdade que você namorou com ela até 2 semanas atrás? Marcelo tentou negar. Isabela, ela está inventando. Para de mentir! Gritou Isabela. Eu vi as fotos. Eu vi as evidências. Você terminou com ela para se casar comigo. O silêncio foi ensurdecedor. Marcelo percebeu que havia sido descoberto. Isabela, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que você me enganou durante todo o nosso relacionamento? Que mantinha 2 mulheres ao mesmo tempo? Não era bem assim. Era exatamente assim. Interrompeu Letícia. Marcelo, você me disse que me amava. Disse que queria construir uma vida comigo. E o tempo todo você estava planejando se casar com ela. Nesse momento, alguns convidados começaram a aparecer na porta da igreja, preocupados com a demora. Entre eles, os pais de Isabela. Filha, o que está acontecendo? Perguntou a mãe de Isabela. Isabela olhou para a família, para os convidados que começavam a se aglomerar, e depois para Marcelo. O que está acontecendo é que descobri que meu noivo é um mentiroso.
Isabela, não faz isso na frente de todo mundo, implorou Marcelo. Não faço o quê? Não conto a verdade? Não revelo quem você realmente é? Por favor, vamos conversar em particular. Agora você quer conversar em particular? Depois de me fazer passar vergonha na frente de 200 pessoas, Isabela se virou para mim. Roberta, obrigada por me alertar. Você me salvou de cometer o maior erro da minha vida. Depois olhou para Letícia. E obrigada por ter coragem de vir aqui. Sei que não foi fácil. Por fim, olhou para Marcelo. Quanto a você, espero que aprenda que mentiras têm pernas curtas e que mulheres não são objetos que você pode colecionar. Isabela tirou o véu e entregou para a mãe. Mãe, por favor, explique para os convidados que o casamento foi cancelado. Diga que descobrimos uma incompatibilidade fundamental. Mas, filha, e todo o dinheiro gasto? Dinheiro se recupera, mãe. Dignidade não. Isabela entrou na igreja, pegou o microfone e disse para todos os convidados. Peço desculpas, mas o casamento está cancelado. Descobri algumas informações sobre o noivo que tornam impossível prosseguir com a cerimônia. Obrigada a todos pela presença. E aproveitem o buffet na recepção. A reação dos convidados foi de choque total, mas Isabela saiu da igreja com a cabeça erguida. 3 meses depois recebi uma mensagem dela. Roberta, obrigada por ter me salvado. Descobri que Marcelo tinha mais mentiras além da Letícia. Hoje estou bem, reconstruindo minha vida com a verdade. Também soube que Letícia e Isabela se tornaram amigas. Elas perceberam que ambas haviam sido vítimas do mesmo homem. Quanto a Marcelo, ouvi dizer que tentou reconquistar as duas e foi rejeitado por ambas. Aquele dia me ensinou que às vezes ser profissional significa proteger as pessoas, mesmo que isso signifique interromper o trabalho. Minha função como fotógrafa era capturar momentos felizes, mas naquele dia, minha função como mulher foi mais importante. Esta história me ensinou que a verdade sempre vale mais que uma mentira bonita. Às vezes precisamos ter coragem para fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. E vocês? Acham que fiz certo em alertar a Isabela? Comentem aqui embaixo, e se vocês gostaram desta história, assistam também o vídeo sobre a mulher que descobriu o marido no próprio casamento com outra. Até a próxima!